Soundabarabe, tirabadembarabadibarie. Berabiribidambaramdaradera, sayondaraye. Soundabarabe, tirabadembarabadibarie. Berabiribidambaramdaradera, sayondaraye. Vou de conversa em conversa, você vai arranjando jeito de brigar. Vou de palavra em palavra. Bem-vindos novamente ao programa Conversando em Nossa Língua, né? Hoje daremos continuidade à série Educação e continuamos então com a segunda parte, né? Dando prosseguimento aí de primeira à sexta série. Eu percebi que na última reportagem você perguntou muito sobre os problemas, né? Para todas as pessoas que você conversou, que você entrevistou, você perguntou, insistiu muito na questão dos problemas. Por que essa insistência? Bom, Silvia, eu queria dar um caráter real, né, à reportagem, porque muitas já foram as reportagens que houveram sobre a educação da Finlândia, sobre o Brasil já veio aqui, a Rússia, a Inglaterra, Estados Unidos, nossa, tem vários, né? E assim, eles, às vezes, a maioria das vezes, eles põem como um grande paraíso, onde tudo é perfeito, nunca tem algum problema. E eu quis justamente mostrar para você que está nos ouvindo que a nossa reportagem era algo real, que eu queria saber assim, mas existem problemas? E problemas é lógico que existem. Bom, Evelise, mas nas reportagens eu percebi que eles não nos falaram sobre problemas, né? E assim, será que existem de fato problemas? Olha, como eu falei, não é um paraíso e lógico que existem problemas. Quais podem ser os problemas? Certas áreas podem ter problemas de verbas. Não é exatamente um problema de não ter a verba, mas a verba demorar. Por exemplo, certas regiões de Helsinki, pode ser mais difícil você conseguir uma verba para uma reforma, por exemplo, para comprar algum material. Cidades pequenas também pode demorar, mas a questão assim, demora, mas chega, né? Mas isso já é considerado um problema. Outra questão muito importante é a questão dos professores não saberem exatamente como trabalhar com crianças estrangeiras. Não exatamente naquela escola que nós fizemos a reportagem, mas principalmente em áreas como Helsinki, que tem muito estrangeiro. Os professores não estão acostumados a trabalhar com diferentes culturas, eles não têm a flexibilidade como, por exemplo, nós temos no Brasil, porque eles estão acostumados com um padrão de estudantes, que é o estudante finlandês. E na minha concepção, isso é um problema que tem que ser solucionado. Mas na verdade são problemas contornáveis, né? E não tiram da Finlândia um dos primeiros lugares aí com relação à educação. Com certeza. Bom, então como nós já comentamos no primeiro programa, o currículo é um currículo nacional que dá linhas gerais a todas as escolas. As escolas simplesmente seguem, já vem tudo pronto. E a escola também, ela oferece aos alunos todo o material. Ela oferece lápis, borracha, lápis de cor, giz de cera e inclusive, logicamente, os livros. Interessante, né, Evelise, a questão dos livros, que a gente estava conversando com as professoras, inclusive, né, no horário lá do recreio, né, do intervalo dos alunos, e elas estavam então nos contando como é que é a questão dos livros aqui, né, nas escolas. Geralmente eles trabalham com 2, 3, no máximo 4 editoras. A editora vem trazer o livro na escola, como no Brasil os professores decidem. Mas assim, são 3 ou 4 editoras, vamos dizer que sejam 3 editoras em toda a Finlândia. Então, se um aluno estuda mais ou menos, o livro está dentro do currículo nacional. Ele tem toda esse aqui é o livro de história. Ele tem toda a linha desse livro, dessa editora, vai ter a mesma linha de um outro livro da outra editora. Caso o aluno ele seja transferido, lógico, ele vai ganhar o livro da escola, mesmo que seja no final do ano. E ele vai poder ter, assim, dar continuidade, ele não vai ter uma defasagem, né? Então, se ele mudar de uma cidade para outra, mesmo que o livro seja diferente, tem o mesmo segmento, né? Tem uma mesma estrutura, então isso não o prejudica de forma nenhuma. E como o currículo é nacional, a parte da história que vai estar sendo dada em Rovaniemi vai estar sendo dada em Helsinki, a matemática que vai estar sendo dada
em Helsinki vai ser a mesma que vai ser dada em Tampere, por exemplo. Claro, com 1, 2, 3 páginas ali de diferença, que vai depender da velocidade do grupo, da turma, mas assim, não muda muito. Então, Evelise, eu percebi, né, e vi, na verdade, que o livro do professor traz todo o plano de aula já pronto, né? E, na sua opinião, isso fica mais fácil? Como é que... Com certeza, sim. Eu já substituí professores, já usei o livro do professor. Ele traz todo o plano de aula, quer dizer, isso facilita o professor, ele não precisa fazer o plano de aula em casa. Claro, ele dá uma olhada, se ele entende realmente daquele assunto, mas está todo explicado, com exercícios extras, tudo. E o interessante, assim, que o professor tem a liberdade de fazer um projeto diferente, ou de resolver, agora eu quero fazer algo misturar a arte, fazer um cartaz, fazer um teatro. Ele pode aplicar a própria didática. Ele pode, né? Mas assim, como ele vai seguir esse plano, outro aspecto positivo é que todo o país vai estar tocando a mesma música. E isso é excelente para os alunos. É bom para o professor, que ele tem uma base, ele tem uma ajuda, ele não está sozinho nisso, ele tem tudo ali pronto, ele só vai precisar olhar e botar a criatividade em cima, né? Bom, as escolas oferecem almoço, né, diariamente para as crianças, então eles se servem, né, esse almoço é gratuito, é incluso. Eles têm também dentista e médico 2 vezes por semana, que vão à escola verificar como está, né, o andamento aí das crianças, tem algumas crianças com problemas. Tem um psicopedagogo que está diariamente, a psicóloga e a socióloga que vão 1 vez por semana ou quando necessário. Às vezes tem um problema de urgência, tem uma reunião de pais, algo assim. Então a psicóloga é solicitada ou a socióloga e elas vão até a escola. As escolas têm também auxiliares pedagógicos. Nessa escola em que fizemos a reportagem, haviam 6 auxiliares. E sempre que o professor tem necessidade, ele pode requisitar. E a auxiliar, então, auxilia o grupo ou crianças com dificuldades de aprendizagem especiais. Então, ela está ali para assessorar o professor sempre que necessário. Bom, em classes especiais, existe essa auxiliar sempre. Por exemplo, em turmas autistas, cada criança tem uma auxiliar, porque o tratamento com autista já é diferente, né? Tem que ser... transtorno, né? Requisita, né? Quer dizer, precisa mesmo. Então, eles dão essa possibilidade, assim, do aluno, sempre ele tem ajuda, ele sempre vai ter auxílio, e a última coisa que vai acontecer é ele repetir de ano. Mas, se necessário, sim, tem a repetência. Ele repete, como o reitor falou para nós. E Silvia, o que você achou da infraestrutura da escola? Olha, é fantástica, né? A gente percebeu ali, então assim, eles têm a sala de aula, onde eles têm atividades, eles têm a sala de música, onde tem os instrumentos, então tem piano, tem flauta, tem, né, vários tambores, enfim, cada aula o professor escolhe um ritmo para poder, né, ensinar. Eles têm as oficinas, né, onde eles aprendem também questões de marcenaria, mesmo pintura. Então, o interessante é que assim, a escola, além da sala convencional, né, para estudar ali a matemática, ciências, enfim, eles têm as salas extras, onde eles aprendem então a pintura, a marcenaria, a aula de música. E o mais incrível, né, deles de perceber, e que assim, me chamou muita atenção, é a tecnologia, né, a infraestrutura e a tecnologia que cada sala de aula possui. Pois é, praticamente cada sala de aula possui um smart board, que a tradução seria um quadro inteligente. Ele é todo ligado ao computador, ele tem um chamado dock camera, uma câmera, onde você põe a figura, o papel, e ele aparece numa tela. Essa tela é o smart board, está ligado a um refletor, como se diz, né? E ao computador. Então você pode ao mesmo tempo passar um papel, você pode passar direto da YouTube, algum vídeo interessante, ou você pode mostrar uma imagem, congelar a imagem na tela, riscar na tela. É assim, é muito bom. Eu usei e uso frequentemente o smartboard. Tem som também, você pode passar um vídeo, um cinema, ele sai grande. O professor controla no computador o que sai para as crianças grande na tela. Sim.
Então, isso, Silvia, é assim, essa tecnologia ela está disponível aos professores. Nessa escola que eu estudei, eu acompanhei o processo. Eu acredito que nem todas as escolas tenham, em todas as salas, essa tecnologia, mas todas as escolas têm em algumas salas. E eu lembro que, né, nas reuniões ele perguntava qual é o professor que quer trabalhar com smartboard. Algumas pessoas diziam, eu quero na minha sala, porque tem até jogos, tem programas prontos para você, por exemplo, alfabetizar, né? interativo, que a criança vai lá, toca. Mas se o professor ele não quer, ele prefere o quadro e o giz interessante, a escola, o convencional, né? A escola vai respeitar o desejo daquele professor e o professor vai continuar com o quadro e com o giz. Isso é uma coisa interessante, assim, que a tecnologia ela existe aqui, mas ela não é força. Ela não é imposta, ela não é obrigatória. Exatamente. Isso é uma das questões que vem corroborar com a questão que nós falamos da liberdade que o professor tem em sala de aula. Né? Ele pode, se ele quiser. E, inclusive, quem quer trabalhar com smartboard é colocado na sala de aula. A cidade está sempre oferecendo cursos gratuitos de reciclagem para ensinar os professores a trabalhar com essas tecnologias, né, que vão aparecendo a cada ano. Bom, vamos contar um pouquinho sobre a sala dos professores, né? Eles é um ambiente também muito aconchegante. A sala dos professores tem uma pequena cozinha onde eles podem preparar o café, o chá, né? O que quer que seja que eles vão comer. Eles também têm computadores à disposição e logo que eles entram na escola, eles recebem um e-mail, né, da própria escola, então onde eles podem se registrar e através desse e-mail eles podem preparar as aulas, se comunicar com os professores dentro da própria escola e também fazer uso pessoal caso eles queiram. Então eles também têm a liberdade para checar os próprios e-mails, além, né, de poder preparar as suas aulas e tudo mais. Gostei muito do ambiente da sala dos professores. Um ambiente que não tinha tensão, né, Silvia? Todo mundo estava ali. Acho que ser professor na Finlândia é muito tranquilo, né? Tirando pessoas que realmente já são, pela própria natureza, pessoas nervosas, pessoas inquietas. Essas pessoas vão sempre ser nervosas e inquietas, mas em geral, assim, não é pela profissão, é muito tranquilo. Bom, eu queria fazer um comentário em relação à cozinha, né? Toda cozinha tem uma máquina de lavar louça. E acontece uma coisa bem interessante, que os professores fazem, os professores e as auxiliares, né, todos que trabalham na escola, eles fazem um rodízio. Cada dia uma pessoa limpa, bota a louça na máquina de lavar louça. Por exemplo, depois do café, né, fica várias xícaras e tudo, come um bolo, alguma coisa, exatamente. Então naquele dia a pessoa é responsável pela cozinha, ela faz o café para todos, ela chega um pouquinho antes, faz o café e depois ela põe toda a louça na máquina e limpa direitinho, deixa tudo, ou seja, okay, justo para todo mundo, né? Exatamente. Cada um tem o seu momento ali que vai ter que fazer, né, o café e também colocar, deixar tudo em ordem, né, para o próximo dia. Reflete a sociedade finlandesa que é assim, né? Todo mundo faz tudo. Um outro aspecto interessante, né, de ter observado foi a liberdade em sala de aula por parte dos alunos, né? Então, assim, eles não têm um autoritarismo, eles podem se levantar na hora que têm vontade, podem solicitar ajuda ao colega se tem alguma dificuldade. Quando eles terminam as atividades, a própria professora orienta que eles podem, na maioria das salas tem um sofá na sala que eles podem ir lá sentar, pegar um livro para ler ou então descansar. Então, realmente tem uma liberdade em sala de aula. Realmente, isso eu acho que é a primeira coisa, né, que salta aos olhos, chama muita assim, atenção, de todas as salas que nós fomos, a primeira série, né, Silvia, eles saíam, e até chama mais levantavam. atenção na questão mesmo do respeito que os alunos têm, porque assim, eles se levantam, mas eles não atrapalham, eles não gritam, eles esperam se tem um colega com uma dúvida, fazendo uma pergunta, eles esperam, eles ouvem, daqui a pouco se eles tiverem alguma coisa para complementar, eles se colocam, então realmente fantástico de observar. Nesse sentido, o professor tem autoridade, mas ele não é autoritário. A única coisa assim, que eu notei na escola é que para falar você tem que levantar a mão. Lógico, daí o som atrapalha. Mas se você está sentado, você inclusive pode levantar, olhar o trabalho do colega, falar baixinho, sai para apontar lápis. Então isso assim já deixa assim uma liberdade incrível, que é mais fácil a criança aprender.
O que eu posso dizer é que, de fato, a escola é a extensão da própria casa, né? Assim, entrando na escola e percebendo todo esse ambiente, a impressão, né, a sensação que a gente tem é de estar em casa. E foi essa impressão que eu tive dos alunos, né? Eles todos ali totalmente confortáveis, totalmente ali com essa liberdade toda, né? Então, mostrando mesmo como se a escola fosse, né, a continuidade. Então, não é visto assim, a escola, o lugar que eu vou ali ter que tirar a nota, que eu vou ter que, né, fazer a prova. Claro que tem tudo isso, tem as avaliações, tem as notas, mas é um ambiente muito tranquilo, muito acolhedor, aconchegante, realmente, né, a extensão aí da própria casa. Bom, o interessante aqui é que os professores, eles não precisam fazer concurso público. E eu acho que o concurso público é algo que, como profissional, ele estressa tanto a pessoa, é uma questão de colocar a competição acima de tudo, sabe? Esse caráter de competição não tem aqui. O professor, ele vai olhar no escritório de desemprego se existe uma vaga para professor geral, como dizem, que é de 1ª a 6ª série. Ele vai mandar o currículo dele e pela experiência que ele tem, por outros critérios, não sei que o reitor ache necessários, ele vai ser contratado ou não. E eu acho isso um dos pontos muito positivos. Então, nós vamos desmistificar algumas informações que estão sendo vinculadas à educação aqui na Finlândia. E uma delas diz respeito aos professores. Os professores têm que ter mestrado para poder dar aula, Evelise? Isso foi amplamente difundido. O próprio reitor falou da escola que nós fomos. O ministro da Educação falou. Também comenta, né? Todos os professores nossos têm mestrado. Olha, em geral, a maioria sim, a maioria realmente tem, são bem preparados, mas existem professores que nem terminaram o curso da faculdade. Então, nessa escola que nós fizemos a reportagem, existiam 2 professores que não tinham terminado o curso. Simplesmente interromperam. Então, aí nós entramos numa questão interessante da Finlândia de dar oportunidade para uma pessoa que ela tem experiência, ela não, por algum motivo ela não conseguiu concluir o curso e ela consegue trabalho. Porque se mostrou um bom profissional, né, tem capacidade, nem por isso então acaba não podendo ter a oportunidade. Então é interessante que não se leva a lei ao pé da letra. Agora acontece o seguinte, esses professores, eles estão lá, o trabalho deles está sendo bem aceito, lógico, pelo reitor, pelas crianças, mas eles não estão salvos. Se uma pessoa sabe disso, se eu sei, eu posso ir lá e dizer, olha, eu terminei minha faculdade, eu tenho mestrado e eu quero esta vaga porque eu estou desempregada. O reitor não tem outra alternativa a não ser demitir esse professor. Mas acontece que, assim, não é a maioria, vamos dizer, pouco acontece, mas quando a escola precisa, a escola vai olhar o ser humano, aquele professor que é um bom professor, que por algum motivo não terminou, não conseguiu ainda, ou às vezes tem pessoas que não, nem todo mundo dá para estudar. Eu conversei com um professor que ele é excelente professor de classe especial, ótimo, ele tem assim, ele é um educador nato, tem espírito de professor. Ele falou que ele não aguenta estudar, ele fez 2 semestres da universidade e parou. Então assim, estamos olhando o ser humano e não um papel, não só o CV. Bom, outro aspecto interessante, né, que normalmente gera toda uma admiração e todo mundo comenta muito, é a questão dos 2 professores em sala de aula, né? Então sempre é colocado que na Finlândia existem 2 professores em sala de aula, por isso que as coisas funcionam, por isso que dá tudo muito certo, né? Será que isso é verdade? Bom, a Evelise vai contar pra gente, né? Vai desmistificar essa questão também. Não é verdade. Toda sala de aula, é lógico, né? Existe um professor. Sim. Esses 2 professores é auxiliar pedagógica. Mas como já foi falado, não é em todas as salas de aula, é quando a professora precisa. Cada escola tem um número de auxiliares pedagógicas. Se existe alguma turma com muitas crianças integradas, integradas significam crianças com dificuldades de aprendizagem que precisam de um apoio ali, extra, mas elas estão estão na turma, aí sim, não são todas as turmas, isso eu vivenciei, não são todas as turmas, mas muito frequentemente sim, se a professora pedir ajuda, ela tem. E essa auxiliar não é uma professora formada,
como no Brasil seria, ela está estudando, ou ela nem está estudando, saiu do 2º grau e já eles dão a vaga que ela vai ajudar, se ela sabe, né, matemática, com a língua finlandesa, assim, ela vai acompanhar o trabalho que a professora faz, logicamente, ela vai ter todo o apoio, ela vai ganhar o livro, se ela quiser, pelo menos eu ganhei para saber, né, o que tá, para estudar um pouco, mas não são 2 professoras, não são, pelo menos aqui na Finlândia não. Bom, com relação ao salário, né, a gente já comentou, já foi desmistificado, o salário ele é justo, mas não é nada acima da média, né, não dá para dizer que o professor na Finlândia, né, é a profissão mais bem paga, ou melhor bem paga, não. Mas uma coisa que também chama muito atenção, que muitas pessoas comentam, é com relação aos deveres de casa, a lição de casa. Será que na Finlândia não tem, quer dizer, as crianças não levam o dever de casa? Como é que você vai aprender sem fazer o dever de casa? Como é que, justamente num país onde tem menos horas aula, você ainda não vai ter dever de casa? Sem dúvida, né? Existe dever de casa, sim. Eu não sei por que essas reportagens dizem isso. Existe. Não existe muito, mas, por exemplo, o livro de matemática, ele tem no próprio livro, por exemplo, vai se dar adição ou divisão, por exemplo, depois se calcula assim, essa vai ser o que o professor vai dar nesta aula, nessa aula. Ele tem um próprio quadradinho, isso na primeira série, um próprio quadradinho com 5 continhas, é pequeno. Está escrito kotitehtävä, dever de casa, no próprio livro. E o professor, todos os dias, ele, esse é o kotitehtävä, esse é o dever de casa, que vamos corrigir na próxima aula. Assim, até nos livros de 2º grau tem isso. É pouco, sim. É algo para você lembrar em casa, para você não ficar toda aquela... né, você sai a 1 hora da sala de aula e fica até o outro dia sem ter contato com a matéria, né? Enfim, e também para criar mesmo essa disciplina, esse hábito, quer dizer, eu aprendi, eu preciso exercitar, eu preciso memorizar aquilo, quer dizer, não é, vamos dizer, numa quantidade exagerada, né? Olha, tem 30 páginas, né, para daqui 2 dias, nada assim, mas não significa que não tenha. Tem. Eu já fiz muito dever de casa com os meus filhos, já fiz, não é todos os dias, muito pouco. Eu, como brasileira, achava muito pouco e muitos brasileiros reclamam que é muito pouco, mas existe sim. Um fato interessante, Silvia, é que na sexta-feira eles não dão. Sexta-feira é um dia que eles não dão dever de casa. As crianças precisam aproveitar o fim de semana também, né? Mas existe sim, é lógico, isso faz parte da pedagogia, é impossível você ensinar se você não tem uma hora de estudo em casa, os próprios pais participarem do processo de aprendizagem, senão os pais ficam completamente fora se a criança não tem nenhum dever em casa. Bom, uma das conclusões que podemos chegar é que a escola, ela sempre vai refletir a sociedade, né? Ela é um retrato da sociedade, ela é composta por indivíduos da sociedade, professores e alunos, e ela tem um pensamento da sociedade, isso no Brasil, isso na Finlândia, isso em qualquer lugar. Então, como conclusão, o finlandês é um ser extremamente ligado à questão do grupo. Eu sou finlandês, mas eu pertenço a um grupo. Todas as minhas atividades, os meus pensamentos, ele vai estar ligado ao grupo. Eu não vou fazer nada que destoe do grupo. Essa é um dos pensamentos mais fortes da ética finlandesa. A escola vai refletir isso. Os professores estão ligados a um grupo. Não existe praticamente competição entre os professores, não existem problemas. Todo o pensamento da escola, como a escola funciona, vai estar ligado justamente a esse pensamento de grupo. E isso é lógico que funciona melhor do que um pensamento individual. Ninguém pensa em levar vantagem de maneira nenhuma. E os alunos vão refletir o que os pais falam, o que os amigos falam na sociedade. Os alunos também, mesmo os pequenos, nós já sentimos essa questão do grupo. Por exemplo, vamos limpar os brinquedos porque outros vão vir aqui, então vamos deixar limpos para os outros. Não vamos fazer barulho porque outros estão estudando. Então é assim, você não pensa em você em primeiro lugar. Primeiro você pensa no grupo. Pensando no grupo,
tudo vai funcionar melhor, né? Lógico. Porque eu estou inserido nesse Sim. grupo, né? E os alunos, eles não são, na verdade, separados com relação a quem sabe mais ou quem tem as melhores notas. Eles estão, de fato, né, inteirados aí no grupo. Ou seja, a qualidade, ela é levada em conta mais do que a quantidade, né? Então, a prioridade aqui na Finlândia é a qualidade, né? Seja na escola, seja a qualidade de vida. E que nós sentimos é que não existe a competitividade. O professor não incentiva a competitividade, mesmo quando existem competições. Porque existem, às vezes, competições. Mas, mesmo assim, não é incentivado. Existem a prova, existe nota. É lógico que existe aquele melhor aluno, o aluno mais fraco. Mas, assim, existe uma grande compreensão quando, por exemplo, quando a auxiliar de classe está na sala, auxiliar pedagógica, os alunos sabem para quem ela está na sala. Né? Geralmente não é só uma, não. Quando eu estava na escola, eram 3 ou 4 que precisavam de ajuda. Lógico que o auxiliar vai estar mais perto daquela criança. Mas o fato de aquelas pessoas, aquelas crianças precisarem da ajuda, não faz elas mais fracas aos olhos dos outros. Até porque não é só a dificuldade que é destacada, né? Mas também o valor. De repente aquela criança, ela não tem uma dificuldade em determinado assunto, mas ela se destaca em outro, né? Então tudo é levado em conta, né? Tem um grande destaque, a valorização tem um grande destaque, né? Então um dos segredos também é esse, né? Quer dizer, eu não vou realmente estar ali observando só a dificuldade do aluno. Tem dificuldade em um determinado aspecto, mas por que ele se destaca, o que ele faz bem? De repente ele não é o melhor aluno em matemática, mas ele tem uma grande habilidade manual, ele consegue ouvir o outro, ele ajuda, ele é cooperativo, né? Então essas coisas realmente é o que é levado em conta aqui na Finlândia. Bom, a Finlândia está colhendo os frutos, né, de um investimento feito numa das áreas cruciais, né, que é a área da educação. É uma área crucial em qualquer sociedade. O interessante também é a questão do respeito a outras culturas, o que é uma coisa relativamente nova ao finlandês, quando começaram a vir levas e levas de estrangeiros, e dentre esses estrangeiros os refugiados. A Finlândia tem uma grande consideração pelas outras culturas e pelas minorias. Minorias, no caso que eu falo, são as minorias linguísticas, porque a língua é finlandesa. Eles proporcionam aulas de religião para todas as religiões. Para todas as religiões. Eles contratam um professor, por exemplo, uma freira católica, para dar aulas de religião para quem é católico, um rabino para judeus, um muçulmano, ou do mundo árabe para dar aula para os muçulmanos. Muito interessante. E a questão da religião, eles vão na própria escola, porque geralmente a escola tem mais de um aluno, né, tem um grupinho. E eles também proporcionam que cada criança, a partir da 3ª série, tenha aula uma vez por semana, numa outra escola, perto da casa, do bairro, na sua língua materna. Quer dizer, para todas as línguas, eles fazem uma busca de possíveis professores. Por exemplo, para a nossa comunidade em português, eles proporcionam que nossos filhos tenham aula de português uma vez por semana, na cidade de Espoo, na cidade de Helsinki e na cidade de Vantaa. Né? Quando é uma língua muito rara, às vezes não é encontrado. Nem sempre nós temos, Sim. No nosso caso, bons professores de português. Mas no caso dos árabes, que eles são muitos, dos russos, ou mesmo o alemão, essas línguas mais que tem mais estrangeiros, realmente funciona muito bem. Bom, então aqui encerramos a nossa reportagem da escola de 1ª a 6ª série. No próximo programa daremos continuidade ao que os finlandeses chamam aqui de Yläaste, que seria então da 7ª até a 9ª série. Agora.